Olá, meus queridos, a paz gloriosa do Senhor Jesus a todos. Leremos aqui o capítulo número 24, no livro de Gênesis, versículo 1 diz assim: Abraão, E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Bom, eu queria parar a primeiro ponto aqui, a primeiro momento é que Deus abençoou Abraão em tudo. O mesmo Deus que está para abençoar Abraão em tudo, Ele está para abençoar a minha vida em tudo e a tua vida em tudo, eu creio. Então, aparentemente aqui a Bíblia não relata, mas o que nos dá a entender e a compreender é que esse servo que mandou Abraão chamar, este servo tudo indica que é Eliezer, ou Eliezer para outras traduções, porque Eliezer era o mordomo da casa de Abraão. Ele era quem tinha um domínio sobre os bens de Abraão. Abraão confiava nele. Ele era como se fosse um filho de Abraão, o seu melhor amigo. Mesmo antes de Abraão ter seu filho, Isaque. Então, dando continuidade, naquela época era costume colocar a mão debaixo da coxa para se fazer um trato, se fazer uma promessa, um pacto. E no versículo 3 diz assim: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então Abraão queria alguém de sua parentela, porque Abraão, meus irmãos, ele era um homem íntegro, era um homem de Deus, um homem de fé, um homem de palavra, um homem da palavra, como eu disse aí no vídeo anterior. Então Abraão, é engraçado que Abraão, ele mandou, além de mandar chamar ali o seu mordomo, Eliezer, ou Eliezer, como eu disse, ele dialogou com o seu servo, ele dialogou com o seu amigo, e ele falou o seguinte: olha, na tradução de hoje, transformando por dia de hoje, olha, se eu tenho uma filha, um filho, perdão, ou uma filha que seja, se eu tenho um filho, e ele está já de fase adulta, aquele jovem já adulto, já está na hora de casar, Abraão, entenda aqui que Abraão viu que o seu filho estava sentindo muita falta da mãe, estava só. Então Abraão pensou o seguinte: bom, agora é a hora de eu arrumar uma companheira para o meu filho. Agora é a hora de eu fazer com que possamos crescer, gerar frutos e descendentes, como Deus lhe havia prometido. Então Abraão manda buscar alguém de sua parentela. É importante que nessa colocação de buscar alguém de sua parentela, é exatamente eu como pai. Eu quero que o meu filho se case com uma serva do Senhor. Eu não quero que meu filho se case com uma pessoa que é do mundo, que não tem temor a Deus, porque ele vai acabar sendo influenciado a esquecer o seu temor que ele tinha e se apegar às coisas do mundo. Então não é isso que um pai cristão, uma mãe cristã quer para o seu filho ou para o seu filho. Correto? Então Abraão tinha essa preocupação. Olha, busca alguém de minha parentela, apesar de saber que na casa ali do seu parente, talvez eles não teriam a mesma fé que Abraão tinha, a mesma crença que Abraão tinha. Porque a própria Bíblia, que mais para frente nós leremos, aqui ainda dentro de Gênesis, que eles tinham costumes pagãos. Entendeu? Então vamos lá. Versículo 4. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tomar o teu filho à terra de onde saíste? Esse servo, que pode ser Eliezer, ele tinha uma dúvida. Mas, meu senhor, e se por acaso eu não conseguir trazer essa mulher? Eu venho aqui e busco o seu filho Isaque para levar para lá? E ele vai responder, porque ele não queria que o seu filho Isaque saísse da casa de seu pai para ir
se encontrar com uma pessoa, talvez numa cultura pagã muito evidente, de correr risco de ter influência. Então, aqui é um momento profético da volta do Senhor Jesus. Eu vou explicar por quê. Versículo 6. E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. 7. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou a casa de meu pai, e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. E a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre. Deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do Senhor, e partiu. Eu queria parar por alguns instantes aqui e dizer que, na figura profética, esses 10 camelos são como se fossem anjos do Senhor. Porque os anjos do Senhor estão aonde nós não imaginamos que eles estão. Os anjos do Senhor estão nos lugares mais inóspitos que a gente acha que não está. Então, na figura que eu entendo aqui, esses camelos simbolizam os anjos do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Pai, ele vai mandar o seu Filho vir buscar a sua igreja. Mas ele não estará só. Ele estará com os seus anjos. O Pai, ou seja, Deus, ordenará a Jesus, Filho, para vir com os seus anjos buscar a escolhida, buscar a igreja, buscar a noiva. E a noiva aqui está na figura de Rebeca. Bom, é muito interessante isso. E o Senhor tomou 10 camelos, e o seu servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois toda a fazenda do seu senhor estava na sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Ele partiu para o mundo para buscar a sua escolhida. A igreja hoje está no mundo. Apesar de estarmos no mundo, nós não pertencemos ao mundo. Esse mundo cá não é nosso. Estamos aqui como forasteiros, como de passagem. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Ou seja, ele não tinha tanta intimidade com o Senhor assim. Apesar dele estar com Abraão, dele ter uma convivência com Abraão, esse servo dele aqui, ele não tinha uma intimidade com o Senhor, com Deus de Abraão. E por isso a oração. Mas um milagre está por vir. O milagre está para acontecer. Talvez ele ainda não tinha sua experiência como pessoal. Como muitos aqui estão assistindo, certamente a maioria, acredito que sim, tiveram uma experiência e outros não. Há cristãos que nasceram no lar cristão, mas ainda não tiveram um encontro com Jesus, um encontro com Deus, uma visitação do Espírito Santo. Isso é real, gente, isso é real. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. O encontro agora de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Anjos, saía com o seu cântaro
sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o Senhor correu-lhe. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco d'água ao teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E acabou ela de lhe dar para beber, e disse: Tirarei água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, achando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro no meio do círculo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, e de peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faze-me saber. Peço-te, há também em casa do teu pai lugar a nos pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filha de Milca, o que ela deu a Naor. Disse mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu a saber estas coisas na casa da sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã dizendo: Que dizia assim, me falou aquele varão, veio o varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: Então, bendito do Senhor, porque estarás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Bom, então o servo de Abraão aqui, ele teve mais do que a certeza. Porque ele falou: Senhor, ele chegou até a ficar numa dúvida. Ele ficou maravilhado, ele se calou e ficou maravilhado, e ele se colocou como em uma incógnita, em uma dúvida. E aí a Rebeca faz todo esse convite, coloca ali o servo de Abraão, para repousar naquela casa, entendeu? É muito interessante essa passagem. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhes ovelhas e vacas, e prata e ouro, e os servos e as servas, os carneiros e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho, e o meu senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas de cananeus, onde já era Canaã, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai.
Então serás livre do meu juramento quando fores a minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. Ele passando tudo o que Abraão havia conversado com ele. Ele estava passando tudo. Ele não deixou nenhum detalhe escapar. E hoje cheguei à fonte e disse, ele vai contar agora, o servo de Abraão conta agora a experiência. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte da água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, ora, dá-me um pouco d'água do teu cântaro, e ela me disser, bebe, tu também, e também tirarei água aos teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao meu Senhor, que o Senhor Deus designou a Abraão. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, ele está contando toda a experiência dele para Labão. Certamente a Rebeca também, a família estava toda reunida juntos. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre si e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, e bebi, e ela deu também de beber aos seus camelos, aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filha de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-se, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haver de mostrar beneficência e verdade, ele já começa com um pedido. A meu senhor, fazei-me saber, se não, também me fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-o e vai-te, seja a mulher do filho do seu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tomou os servos, vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, e ele e os varões, e com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse, deixa-me ir a meu senhor. Ou seja, o servo aqui de Abraão, ele foi enfático, ele foi categórico, ele foi bem firme, entendeu? Ele contou, sem mais delongas, ele chegou, contou, e aí no outro dia pela manhã ele já estava para ir. Será assim, meus irmãos, a volta do Senhor. Será como no piscar de olhos, será rápido. Será como um ladrão da meia-noite, no bom sentido falando. Então, bom, é isso que eu queria. O capítulo é bem grande. Se eu for ler aqui, talvez o vídeo ficará mais longo. Então depois vocês dão uma lida toda, ok? Bom, relativamente é isso. Eu vou finalizar para não ficar pela metade. Desculpa o tempo. Então disseram, versículo 55 do capítulo 24. Então disseram seu irmão e a sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhe disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixa-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntai-lhe.
Ou seja, a vontade de Labão e Betuel mudou. Então eles queriam que a Rebeca ficasse pelo menos mais 10 dias. Mas aí, enfático e categórico e firme, seguro, o servo de Abraão foi e falou: poxa, meu senhor está me esperando. Eu disse que não iria demorar. Meu esposo está me esperando. Meu senhor está me esperando. Eu disse que não iria demorar. Então, categoricamente, o pai pensa: tá, então vamos chamar ela e ela decide. Porque ela é a maior interessada nesse negócio. E ela decide. E aí Rebeca vem, né, versículo 58, chamaram a Rebeca e disse-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e os servos de Abraão e seus varões, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó, nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente te possua à porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram os varões, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laarrói, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo. E disse: assim será o momento em que nós iremos ver o Senhor na glória. Assim será o momento que nós veremos o Senhor Deus. É como se nós descêssemos do camelo e se jogássemos em cima dele. Versículo 66, o servo continuou, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera, e Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-as. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, o que eu acabei de falar no início, o final aqui, ele diz: Isaque estava abatido, estava atrito pela ausência da mãe, pelo falecimento da mãe. Ou seja, isso mostra que a mãe era mais que uma mãe, era uma amiga, era uma conselheira do seu filho. Então, quando a mãe morre, ele fica sentido. Então, Abraão se atenta para isso e fala: ó, agora chegou o momento. Vou buscar uma esposa para meu filho, vou arranjar uma esposa para meu filho. E aí, glória a Deus, o casamento aconteceu. Amém? Muito obrigado para você que ficou até o final aqui. O vídeo deve ter ultrapassado os 20 minutos, acredito eu. Vou dar uma acelerada de leve aqui para poder a leitura, o conteúdo ficar melhor e não ficar muito extenso. Que Deus abençoe a todos nós. Vou só encerrar com uma oração. Pai querido e eterno Deus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pela minha vida, pela vida daqueles que estão assistindo aqui, Senhor, comigo. Eu te agradeço por este momento de leitura da Tua Palavra, onde no dia nós temos tempo para muitas coisas, mas falta um tempo para te buscar, falta tempo para ler a Tua Palavra, falta tempo, Senhor, para estarmos de uma forma mais espiritual contigo. Por isso eu quero te exaltar, eu quero te bendizer pelas vidas que aqui estão. Meu Deus, porque mesmo sabendo que não somos merecedores do Teu perdão, mas a Tua graça e o Teu consolo vem, Senhor, e nos consola, nos calienta. Haverá um momento, Senhor, em que o Filho Jesus irá descer. Pai querido, nós queremos estar com Ele na glória, nós queremos estar contigo na glória. Haverá um instante que será rápido, e aqui está a nossa decisão. Qual é o papel, Senhor, da igreja? Qual é o papel de cada um de nós? Senhor, o papel que nós temos é continuar firme na Tua presença, para que possamos estar juntos com o Rei da Glória. Por isso, Senhor Jesus, aceita a nossa gratidão, a nossa glorificação que nós te fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.